Pois é, na nossa super bancada a gente continua fazendo a escalação da seleção brasileira. Estão aqui os nossos técnicos, Dídimo de Castro, Joniel e Severino Filho Buim. Na semana passada escalamos os goleiros, agora nós vamos para os volantes. Primeiro eu queria, Dídimo, antes de apresentar aí quem são os volantes que podem ser convocados pelo Filipão e ouvir a opinião de vocês, saber qual a importância do volante dentro do time. O volante tem uma importância muito grande e na marcação ele inclusive a imprensa usa muito de chamar o primeiro volante, segundo volante. Agora tem jogo que termina e ninguém sabe quem é o primeiro e quem é o segundo. Mas o certo é que sempre tem aqueles dois jogadores cuja função maior é proteger a defesa e estabelecer uma ligação entre defesa, meio-campo e ataque. Então é uma função importantíssima dentro de uma seleção. Buim, o Filipão deve chamar 3, 5, quantos volantes devem ser convocados? Eu acho que ele chama 4, né? 4. É normal, ele chamar 4, porque se joga com 2 volantes, normalmente, joga com 2 volantes, o que o Dito falou aí, o primeiro e o segundo. Então você tem os titulares e os reservas. Naturalmente que como é uma função que exige muito, o volante que joga mais para destruir, ele geralmente está passivo de pegar cartão amarelo. Então, é um jogador que, de repente, vai precisar do reserva ali imediato. De forma que eu acho que 4 volantes devem ser convocados. Você concorda, Dídimo? São 4 os convocados? Normalmente são 4, né? 2 titulares, 2 reservas. Apesar de que, atualmente, no novo sistema de fazer futebol, há uma variação muito grande dentro do campo, né? Em troca de posições. Todos aqueles jogadores que atuam de meio de campo, eles vão se revezando de acordo com o andamento do jogo. Em outras Copas nós tivemos o caso do Edmilson, por exemplo, que o Filipão tinha o Edmilson de zagueiro, aí botou no meio de campo. Já tivemos o Piazza, que era meio de campo, jogou de zagueiro na seleção brasileira. Então isso varia muito. Então vamos conhecer quem são os cotados na lista do Filipão. Já vou ouvir a opinião aí do Joniel. Olha, o Fernando do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o Fernandinho do Manchester City da Inglaterra, o Lucas Leiva do Liverpool da Inglaterra, o Hernanes que joga no Inter de Milão, tá aí o Luiz Gustavo que joga no Wolfsburg da Alemanha, o Arouca que joga aqui no Brasil no Santos, em São Paulo, o Paulinho que é do Tottenham da Inglaterra, Ramires do Chelsea da Inglaterra, o Jean, jogador do Fluminense, e o Ralf do Corinthians. Nessa possível escalação de Filipão, Joniel, em quem você apostaria como os 4 convocados? Eu apostaria como titular o Paulinho, né, e o Gustavo, né, Luiz Gustavo. E na reserva o Ramires, até porque o Ramires ele tem uma facilidade para sair pelo lado direito, né, e tem um poder de marcação e de saída de bola muito boa, muito rápido. E pelo lado esquerdo é o Fernandinho, né, que está tendo acho que as últimas oportunidades pelo Filipão, um excelente jogador, jogando no Manchester City, né? Então, esses 4 devem ser os convocados, na minha opinião. Devem ser os convocados. Anotou aí, Wellington, quem são os 4 convocados do Joniel. Então, vamos lá. O Luiz Gustavo, o Paulinho, o Ramires e o Fernandinho. Você concorda? Concordo, viu? Com esses 4? Eu concordo com os 4. O Joniel bateu nos 4 que eu ia escolher. Também eu fico com esses 4 e eu deixo para o Filipão escolher os titulares. Agora você vai justificar o seu voto. Porque esses 4, né? Não, eu concordo com o Joniel, em gênero, número e grau. A minha justificativa é a mesma dele. Eu penso assim, porque nós tem que ter por exemplo, uma necessidade, a gente poderia jogar só com um volante, que é o Ramires, né? E 2, como o Paulinho, que sai muito. Então, o Luiz Gustavo é mais a marcação. Então, tem os 4 volantes têm todas as qualidades, tanto como marcador, como na saída de bola, que é importante no jogo do Brasil hoje, porque nesses 30 dias o Filipão ele usa muito o quê? Ele tira muito do jogador. Então é um tiro curto a Copa do Mundo, né? Então ele tira tudo que o jogador tem naqueles 30 dias. Então é importante ter todas essas características dos 4 volantes. E os 4 estão bem fisicamente, né, Dídimo? Indiscutivelmente. O Ramires... Primeiro, você concorda com essa escalação, com esses 4 que os meninos escolheram, ou você tem alguma discordância? Eu acredito que o Ramires, ele vai ser chamado mais assim para a posição do Oscar. E aí, então, o Lucas Leiva, que é mais de marcação, o Fernandinho, que pode ser de marcação e de apoio,
e os 2 que já são titulares, o Luiz Gustavo e o Paulinho. Tá aí, então, mas eu acho que como a maioria prevaleceu aqui, diz o seu Lucas Leiva, acho que não vai entrar nessa nossa convocação, não, apesar de você sugerir esse deslocamento aí do volante. Agora, tem muito isso. Né? Estão preparados fisicamente esses 4? Poderão servir a seleção brasileira e Filipão pode contar com a força, a garra e o preparo físico dos 4 sem problemas durante os 30 dias? O problema é que o Lucas Leiva, né, ele teve uma lesão séria o ano passado, voltou aí, machucou de novo. Então é a grande incógnita, né? Porque ele teve uma lesão muito grave no joelho, né, de ligamento, e volta, está jogando pouco também. Não é nem titular do time dele, mas é um excelente jogador, né? Então eu creio ele que a diferença é essa, ele não está bem fisicamente, mas tem grande chance também. Sobre essa questão, né, do jogador estar bem ou não fisicamente, durante esse período de preparação, invariavelmente acontecem surpresas. Em toda a Copa do Mundo acontecem surpresas. Vide o exemplo, por exemplo, do Emerson, na época convocado para a seleção de 94, foi de ele, e ele brincando de goleiro, né? Ele machucou o ombro e foi cortado da seleção. Acho que foi em 98, né? O Emerson. Então, a brincadeira, num treino, ele era o capitão do time, ele ficou fora porque machucou o ombro num treino recreativo. A convocação é dia 7 de maio, o primeiro jogo, que é o jogo de estreia, é o do Brasil, do Grupo A, no dia 12 de junho, praticamente, né? Um mês depois da convocação, então muita coisa ainda pode acontecer, inclusive depois que a Copa começar, né? Que algumas alterações ainda podem ser feitas, de acordo com o que disse aí o Buim, se acontecer algum problema físico com um jogador desses. E temos agora, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Os jogadores que estão aqui vão se envolver no Campeonato Brasileiro. É normal contusão acontecer. Os que estão na Europa também. Então o Filipão, ele com certeza ele tem os titulares, tem os reservas nas respectivas posições e tem aqueles que eventualmente ele vai chamar, se houver, evidentemente, a necessidade. Né? Olha, eu queria agradecer aqui ao nosso querido Joniel. O Dídimo dizia, Nádia, o Joniel foi um dos grandes jogadores do futebol piauiense. O Joniel já deixou de jogar já tem alguns anos, mas foi brilhante em campo, né, Dídimo? Uma vez a Folha de São Paulo me telefonou para escalar a seleção brasileira do ano. E aí eu botei Joniel na ponta direita. Aí o companheiro de lado, mas quem é Joniel? Eu digo, é o ponteiro direito do Flamengo aqui do Piauí. Pode botar aí na ponta direita que nós não temos melhor do que ele no Brasil. Aí, Joniel, parabéns, viu, pelo seu trabalho. Eu quero confessar, Nádia, publicamente, que quando o Joniel iniciou sua carreira jogando no Flamengo, vários jogos do Flamengo eu fui para ver o Joniel jogando. Ele era realmente um grande driblador pela ponta direita, lembrando aí grandes dribladores do futebol brasileiro. Só tem fã seu aqui, viu? Eu comecei muito cedo a jogar, com 17 anos já estava no Flamengo, né? Então fui vice-campeão brasileiro, uma seleção que foi o que a gente fez no Brasil em 1980, foi muito interessante o trabalho. E eu tenho muito assim a agradecer a opinião do Dídimo e do Buim, porque sempre quando a gente vem aqui na TV Cidade Verde é bem tratado. Eu não ganhei dinheiro com futebol, mas eu tenho grandes amigos, né? Tenho um nome a zelar. História, deixou a sua marca registrada e ficou na história do futebol piauiense como um grande jogador. Estou continuando a fazer história lá na minha associação AGAP. Você é o presidente da AGAP, né? Fala pra gente rapidinho. É um trabalho social muito grande com os jogadores. Então, assim, o que eu puder fazer pelo futebol do Piauí para engrandecer, sempre, depois de ser jogador de futebol, eu vou continuar fazendo, né? Meu trabalho. Porque a gente tem um nome, é bom a gente ser citado assim como um grande jogador de futebol do Piauí. Eu fico muito honrado com a opinião do Buim, do Dídimo e de outras pessoas, né, que nunca esqueceram de mim, né? Então eu fiz por onde fazer história no futebol do Piauí, eu só tenho a agradecer toda a Cidade Verde aqui pelo convite, eu sou muito bem tratado aqui, eu agradeço. Você merece, Joniel. Muito obrigada pela presença aqui, participando da nossa super bancada. Lembrando aqui que os convocados como volantes aqui pela nossa super bancada são então Fernandinho, Luiz Gustavo, Paulinho e Ramires. Fechamos esses 4, né? Dídimo, Lucas Leiva talvez fique para a próxima, tá bom? Pode ser. Olha, para vibrar, para torcer.